que vocês precisam entender é que tudo isso aí faz parte do propósito. Aleluia. Glória. É necessário ele padecer. Por quê? Porque se ele não for, não tem como ele trazer vocês para perto que não dele. deve, então você vai semear uma boa palavra e aquela pessoa, ela vai ouvir, ela vai pegar aquilo para si. É diferente de você levar. Sempre Então, quando a gente, que somos pela misericórdia do Senhor, ministro da palavra de Deus, a gente vai entender que a gente luta contra o mundo. O mundo nunca vai ser a favor do Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Isso. Então, estar numa igreja local eu acho que é importante por causa disso, porque lá você é abraçado, lá é onde você é tratado das suas feridas. Exatamente. Através de um irmão. E, cara, um abraço faz toda a diferença. A paz do Senhor, povo de Deus. Voltamos aqui em mais um podcast. Como eu falei, é um episódio especial. Estamos aqui entre amigos. Estou aqui com meu amigo presbítero Jonas, o meu amigo diácono Mateus, o diácono Jacó. Estamos aqui para poder debater. Vai ser um podcast bem diferente. A gente vai fazer um debate bíblico aqui. A gente vai conversar sobre a palavra de Deus. Então eu vou deixar eles se apresentarem aí. Pode se apresentar. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Mateus, onde eu faço parte da Assembleia de Deus Jesus Cristo, a porta para o céu. Sou pastoreado pelo presbítero Jonas, sua esposa Jaqueline. Nossa congregação hoje está residiada na Ajuda de Baixo, na principal da Ajuda de Baixo. Hoje nós estamos aqui para fazer menção da palavra de Deus, aonde está subordinado ao tema reflexão de um verdadeiro evangelho. Muito obrigado. O povo de Deus, saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor. Aqui que nos fala é o diácono Jacó. Estou justamente com o Mateus, Jonas, grandes amigos, e com o nosso diácono Pedro. É uma grande satisfação pela primeira vez. Estamos ali localizados na Ajuda de Baixo, cidade de Macaé. O Ministério Jesus Cristo é a porta para o céu, Assembleia de Deus. paz do Senhor, povo de Deus. Para quem não me conhece, presbítero Jonas, pela primeira vez aqui no podcast do nosso amigo e querido Pedro. Quero aproveitar também a participação e estar parabenizando o Pedro por mais essa primavera. Amém. Fazemos parte aí do Ministério Jesus Cristo é a porta para o céu, na Ajuda de Baixo. Obrigado. Amém. E a gente vai começar esse podcast aqui com umas perguntas já, né? Como eu falei, não dá para ouvir a história de todo mundo aqui, mas a gente vai fazer um podcast bem diferente, vai ser mais um debate, a gente vai conversar. E a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, eu queria saber a opinião de cada um de vocês a respeito do evangelho, né? Vamos botar um tema para esse podcast hoje, que é o verdadeiro evangelho, né, na atualidade. Então, no ano, né, de 2025. Então, a primeira pergunta relacionada a esse tema que eu queria perguntar aqui a expressão evangelho, né? O que é o verdadeiro evangelho, na opinião de cada um aqui? Bom, vamos lá. Para mim, evangelho está relacionado a um conjunto de pessoas que se reúnem para fazer devoção a Deus, com salmos, louvores e etc. Então, para mim, evangelho é um conjunto de pessoas. Sim. E se reúne aí, como eu disse, para saborear a Deus com salmos, hinos, e palavras que venha confortar o nosso coração, que venha nos direcionar ao propósito de Deus. É isso. Hoje em dia a gente está vendo surgir muito isso, né? O que é o verdadeiro evangelho de fato, né? O que é de fato servir a Deus? Porque a gente está vendo hoje em dia são tantas e tantas e tantas igrejas sendo abertas, tantas e tantas religiões, são tantos. Eu acredito na minha concepção, né, que
a igreja primitiva, por exemplo, não tinha status, não tinha placa. Não tinha isso. A igreja primitiva era uma só. Isso. Né? Isso mesmo. E hoje em dia mudou muita coisa, né? Hoje em dia é a igreja de fulano, a igreja de Beltrano. Ah, eu só vou na igreja de fulano, se fulano vir na minha, e fica naquele negócio. E aí são várias são várias igrejas, vários ministérios que são abertos e vários com doutrinas diferentes, acreditando até mesmo em coisas diferentes. E é por isso que eu levantei essa pergunta, né? Na sua concepção, pastor Jonas. Rapaz, na minha competição, a gente abordou um tema muito importante, um tema que chama bastante atenção, tem despertado bastante atenção. O diácono Mateus colocou as palavras bonitas, mas o que você falou, Pedro, a gente vê hoje, o pessoal hoje eles estão colocando placa acima do verdadeiro evangelho, que é como você acabou de citar: se você não vir na minha igreja, eu não vou na sua. Então estão fazendo troca. Não vai mais porque gosta de ir na igreja. Aí fica difícil a gente saber qual é o evangelho que a gente está vivendo. Exato. Fica difícil, porque, tipo assim, como é que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho se eu só vou na sua igreja se você for na minha? Sim. Aí a gente fica com aquela dúvida na mente: será que esse cara verdadeiramente está vivendo o verdadeiro evangelho? Exatamente. O evangelho, ele reflete a cruz de Cristo, né, Pedro? O evangelho reflete a cruz de Cristo, tanto que a palavra evangelho vai significar boas novas da salvação. Entendeu? Verdade. Então o evangelho em si, ele reflete a cruz de Cristo. Por qual propósito Jesus morreu na cruz? Será que foi para colocar divisão entre o povo ou para juntar o povo e formar um só? Entendeu? Então, por isso que eu iniciei falando a respeito do evangelho, que o evangelho para mim é um conjunto de pessoas. Observa bem que a igreja primitiva, como você mesmo citou, era um conjunto de pessoas. Era um conjunto de pessoas que agiam em comum acordo. Ninguém fazia nada se antes não houvesse um acordo em conjunto. Se você pegar Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, você vai ver isso. E eles cresciam em comum acordo. Porque tudo que fossem fazer, eles faziam em conjunto. Não tem como, Jonas. Como é que eu vou levar uma palavra na tua igreja se eu estou em divisão com o meu pastor? Não tem como. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, ou seja, eu só posso levar a palavra do reino na tua igreja se eu estiver em comum acordo com a minha liderança. A igreja primitiva agia assim. Fulano Bertano, Atos capítulo 2, versos 42 e 47, tá lá. Em tudo o que vocês tiveres, se tiveres 2 fazendas, deposita uma fazenda aos pés dos apóstolos. E eles, em comum acordo, repartisse em quem não tinha nada. Isso aí é interessante. Foi até tema de uma revista da escola bíblica passada, que a gente estava falando da igreja primitiva. E estava falando que não tinha esse negócio de diferença de classes, rico, pobre. O que era de um era de todo mundo. Isso. Exato. Então, o que uma pessoa tinha, ela repartia. E ninguém queria ver por exemplo, se uma pessoa estava lá e eles vissem que a pessoa não tinha uma roupa adequada, Exatamente. eles repartiam a roupa, repartiam o alimento, porque eles não queriam ninguém inferior a ninguém. Exatamente. Eles queriam todo mundo igualado, todo mundo no mesmo nível. Exatamente. Porque para eles eram todo mundo iguais. Acho que falta muito isso em algumas igrejas hoje em dia, né? A gente olhar a igreja, ter essa percepção dentro dela, em ver quem está precisando de doar. Trabalhar em conjunto. Sabe o que eu tava conversando com o Jonas, com eles dois, foi ontem à noite.
E eu tava falando a respeito da necessidade da igreja. Sabe o que falta hoje dentro da igreja? Falta gente que olha para a necessidade da igreja e diz: eu preciso fazer alguma coisa por ela. Sabe? Tem gente que olha para a necessidade da igreja e sabendo que pode fazer alguma coisa para ajudar a igreja, mas ele não faz. Por ao contrário, ele diz: não vai cair, vai fechar. Isso mesmo. Mas não, o camarada não chega pra dizer assim: poxa, a igreja tá com poucos membros, né? Vamos fazer alguma coisa. Vamos pra rua evangelizar. Vamos fazer uma campanha aqui dentro para chamar pessoas, atrair pessoas para dentro da igreja. Vamos orar e vamos ver aonde que tá havendo a falha, para que a gente possa estar consertando e trazendo esse povo para dentro da igreja. Então o que falta hoje dentro das igrejas é isso: pessoas que olham para a necessidade da igreja e diz: não, eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar a igreja. Isso. E isso é o que está faltando. E na igreja primitiva não tinha isso, cara. Jonas, Jacó, Pedro, quando a gente começa a ler, cara, Atos capítulo 2, verso 42 e 47, a gente chora, Pedro. Isso mesmo. A gente chora, porque se a gente olhar para aquilo que eles viveram e a gente faz essa reflexão para os tempos que a gente estamos vivendo hoje, a gente não chega nem um terço, cara, daquilo que eles viveram, cara. É verdade. Aproveitando que a gente entrou nessa conversa, né, do evangelho, hoje em dia as pessoas hoje, cada um tá querendo ter a sua concepção do que é a sua ideia do que é o verdadeiro evangelho, né? Mesmo. Aí acaba que o evangelho acaba sendo distorcido por algumas pessoas. Mas eu queria aproveitar aqui e perguntar também, porque a rede social, né? Vamos falar aqui um pouco sobre a rede social. A rede social, ela trouxe muitos benefícios para a igreja também, principalmente. Isso. Mas também como trouxe muito mal também, né? Muito mal. Então, a igreja hoje em dia usa a rede social para divulgar. Você vê que tem igrejas que é online. Verdade. Você vê que hoje em dia tem pastores que têm igreja, que dirigem uma igreja online, tem toda essa... Então a igreja, a rede social ajudou muito, mas ao mesmo tempo trouxe muito mal em outros sentidos, né? Eu queria saber de cada um de vocês sobre esse uso da rede social, né, da igreja. Vocês acham que tem afetado? O que vocês têm a dizer a respeito disso? Cara, tá aí uma boa pergunta. E é dolorosa. Por quê? O conforto hoje fez com que a gente hoje deixássemos de olhar para a cruz de Cristo. Sabe, Pedro, eu venho de uma geração, apesar de eu ser novo, mas eu venho de uma geração, Pedro, que a gente cultuava no templo. Não tinha teto, Pedro. A luminária não era dessas lâmpadas, era um candeeiro. Não era candeeirozinho, Jacó. Pegou? A luminária era no candeeiro, cara. A bateria, os instrumentos, não era bateria igual hoje tem, não. Era balde, né? Aquele triângulo feito de sobra de ferro. E, cara, ali quando a gente cultuava com uma alegria, Pedro. E uma graça descia poderosamente. E pessoas ali enfermos, cara, era curado. Era pessoa, Pedro, botando câncer imediatamente, Pedro. Câncer pra fora. E você sabe o que é mais engraçado, Pedro? É que a igreja lotava. Lindo, né? Não tinha um banco, Jacó, Jonas. Vazio. Aí você sabe o que vai acontecer agora, Pedro? Eu vou chegar lá, dentro da pergunta que você me fez. Sabe o que vai acontecer? Aí o pastor vai ter a visão, qual é? Poxa, ficar no tempo tá doendo um pouquinho. Eu tô vendo que os irmãos estão sentindo frio. Então o que eu vou fazer? Vou tampar, vou botar
Cobertura. cobertura. Vou colocar uns bancozinhos legal. E aí o passinho o pastor faz. O pastor coloca uma cobertura, coloca um banco e deixa a igreja um espetáculo confortável para que o membro se sinta confortável para cultuar a Deus. Só que agora o que acontece? O membro, por se sentir muito confortável, ele agora não quer cultuar a Deus. Desse jeito. Na verdade, ele não quer nem mais dobrar mais o joelho. Isso mesmo. Na verdade. Naquela época não tinha conforto, aí hoje em dia já que tem um conforto melhor, já entra naquele acomodismo, né? Hoje tem a live. A live, né? Porque o que acontece? Você liga o seu telefone na live, no Facebook, e o membro hoje não precisa frequentar a igreja. Na casa mesmo lá, ele cultua a Deus através da live. Isso mesmo. Só que aí, tá vendo? Tudo por causa do conforto. Tudo por causa do conforto. Tudo por causa do conforto. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Através desse conforto dentro de casa, ele vai começar a entender. Ele vai começar a entender que o evangelho está baseado dentro desse conforto que ele está vivendo dentro de casa, e não é. Sim. Tem um grupo de pessoas hoje que diz que não precisa mais frequentar a igreja, né? Isso. Que eles podem ficar em casa e não precisa mais ter... Porque pode buscar a Deus sendo em casa. É isso mesmo. Entendeu? É justamente por causa do conforto, Pedro. Justamente. Pedro, se você tem um conforto em casa, na qual você não precisa frequentar a igreja, por que tu vai na igreja, Pedro? Não é? Daí que tá, e eu pergunto pra vocês, hoje em dia, será que verdadeiramente eu posso buscar a Deus de isso partindo do pensamento de alguns, não é o meu, né? Mas é como que alguns pensam, eu posso buscar Deus na minha casa, eu posso cultuar em casa, afinal, Deus está presente em todos os lugares. Sim. Então, partindo desse princípio, eu não preciso ir até uma igreja de 4 paredes, sendo que eu posso cultuar em casa. Esse é o pensamento de alguns, né? Que estão fazendo isso. E aí eu pergunto para vocês, qual a importância de uma igreja local hoje? A importância de frequentar uma igreja entre 4 paredes hoje? Ou não precisa? Essa daqui eu vou deixar meus rabinos responder, que essa daí é boa. Essa é boa. E Jacó, destaca algo, né? Então, ainda sobre o assunto aí das redes sociais, né? Eu acho que, tipo assim, a rede social hoje em dia, no caso, ela mudou muita coisa. Tipo assim, a respeito... Tem muitos lugares que não tem acesso de pessoas levar uma palavra. Exatamente. E através das redes sociais, da tecnologia, pessoas através do rádio ou através de outro meio de comunicativo, televisão, mais ou menos, ele consegue receber uma palavra. Só que ao mesmo tempo também, a tecnologia hoje, ela tipo assim, ela tem... como é que eu posso dizer? Ela tem mudado muita coisa a respeito das igrejas. Vamos dar um exemplo. Tipo assim, dentro das igrejas hoje, a respeito a tecnologia, tipo assim, ela tem mudado algumas coisas e também tem contragido algumas coisas também, né, Pedro? Mas como pessoas que, ao mesmo tempo que a gente, tipo assim, pessoas que em vez de receber uma palavra dentro da igreja, né, ao mesmo tempo também pessoas que eram para estar conectado e devido à tecnologia, né, pessoas que eram para estar conectado realmente não tipo assim, não tiveram mais aquela conexão com Cristo, porque em vez de estar com seus olhos focados em Cristo, né, pessoas em vez de estar recebendo uma palavra do céu, estão ali conectados com aparelhos e fazendo aquela resenha, aquela coisa. Então, ao mesmo tempo que mudou, descontragiu algumas coisas também. Verdade. Né? E aí você tocou num ponto interessante. Eu lembrei também que hoje em dia se ouve muito falar em profecia através de live, né? Uhum.
as pessoas entram lá na live, aí deixam um valor, alguma coisa, para poder receber uma profecia. Vou deixar o Varão ir lá, ele vai buscar um profeta lá que tá vindo também para poder participar desse podcast com a gente. Aí o Matheus tá indo lá buscar ele. E aí daqui a pouco ele tá voltando aí para ele poder participar dessa live aí com a gente. Amém? Vamos lá então para a próxima pergunta, enquanto o Matheus vai lá. Queria responder a pergunta que você fez antes, depois das redes sociais, sobre o templo, né? Se hoje eu preciso verdadeiramente ir até uma igreja local, frequentar uma igreja local, ou eu posso partir desse princípio e buscar Deus só em casa? Muitos hoje em dia, muitos não estão mais indo ao templo. Muitos estão buscando a Deus de casa, e eles acham que para eles tá certo buscar a Deus de casa. Mas eu digo assim, eu tenho comigo, Pedro, trazendo para o meu entendimento, que tipo assim, a gente que tem uma raiz, a gente que não se afeta com qualquer coisa, qualquer vento, qualquer tempestade, a gente pode sim buscar a Deus de casa. Mas a quem não tem uma raiz, a quem ainda não é enraizado, é necessário ir ao templo. Porque a gente pode ir lá em 1 Samuel, quando Ana e o sacerdote ele subiu de ano em ano ao templo, mesmo que fosse uma data muito longa, mas eles não deixavam de adorar a Deus ao templo. Sim. Então nós devemos ir ao templo, até porque nós devemos estar em comunhão com os irmãos. Aí eu vou falar isso daí. Então se nós cultuarmos em casa, nós cultuamos só para nós. É óbvio que Deus não vai deixar de estar ali. É óbvio que Deus não vai deixar de nos ouvir. Mas a gente não vai ver nossos irmãos, não vai estar em comunhão com nossos irmãos. Então é necessário, na minha concepção, para mim é necessário ir ao templo. Eu acredito muito que você está junto entre pessoas, né? Você está em comunhão com os irmãos ali, entre ir até uma igreja. Cara, às vezes você precisa de um abraço. Às vezes você não tá bem. Isso aí. E aí você vai pra igreja, lá Deus usa alguém. Verdade. Lá você é abraçado, lá você recebe um conselho. Lá o seu pastor, ele tá te vendo, ele vai saber se tá tudo bem, se não tá. Então, eu também acho que a igreja é importante por causa disso, porque essa socialização entre os irmãos da igreja, né? Para poder ajudar. A gente hoje vê aí tantos quadros, né, de suicídio que tem aumentado, de pessoas depressivas, né? Isso. Então, estar numa igreja local, eu acho que é importante por causa disso, porque lá você é abraçado, lá é onde você é tratado das suas feridas, exatamente, através de um irmão. E, cara, um abraço faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um abraço muda a vida de uma pessoa. Muda. Aí a próxima pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é: qual a diferença de pregar o evangelho e mostrar o evangelho com atitudes? A diferença de pregar o evangelho e mostrar o evangelho com atitude. É uma pergunta bastante interessante. Eu acho que, na minha concepção, pregar é diferente de mostrar. Que pregar é quando você sai de casa com a convicção que você vai levar o evangelho. Você vai semear o coração de alguém que precisa ouvir. Sim. Alguém que precisa ouvir. Alguém que está nas ruas, alguém que está nas drogas, alguém que está ali fazendo coisas que não deve. Então você vai semear uma boa palavra, e aquela pessoa, ela vai ouvir, ela vai pegar aquilo para si. É diferente de você levar. Sim. Então eu acho que, na minha concepção, eu entendo dessa forma. Sim. E você, então, Jacó? Eu acho que pregar é mais importante do que mostrar. É o que nosso presbítero Jonas acabou de falar. Que pregar, você está levando a
palavra, tipo assim, para aquela pessoa. Muitas das vezes a gente se deparamos com pessoas que tudo que está precisando ali naquele momento é de uma palavra, seja qual for, seja uma palavra de conforto, sim, uma palavra independente da situação que a pessoa está passando. Então, naquele momento, de extrema importância que a pessoa está precisando ali de uma palavra. E muitas das vezes você chega no local, você transmite uma palavra para aquele coração e logo aquela situação daquela pessoa cessa, porque você transmitiu algo. Então, pregar, eu acho que é diferente de mostrar. Voltamos aqui, estamos aqui agora com um convidado aí especial. Estamos aqui com... Esqueci o nome do pastor. Pastor Josué. Deu um branco, rapaz. Vamos lá. Cadê? Voltamos, estamos aqui agora com mais um participante aí desse podcast que vai estar conversando da Palavra de Deus com a gente, que é o pastor Josué. Vou deixar ele estar se apresentando aí pra gente. Pode se apresentar, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Josué. É uma honra estar aqui pela primeira vez nesse podcast, pelo convite do meu amigo também, diácono Mateus, e por vocês também estar aqui, nos concedendo esse privilégio de estar aqui participando e falar um pouquinho sobre a respeito de Jesus, falar sobre a respeito de tudo aquilo que vai ser falado aqui. Nós estamos aqui para não só para falar da gente, mas falar de Jesus. Amém. Eu sei que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor já está presente aqui nesse ambiente. Aleluia. Amém, graças a Deus. Nós estamos debatendo aqui, fazendo algumas perguntas aqui a respeito da palavra de Deus. Aí a próxima pergunta que eu programei aqui, né, para poder fazer que eu fiz: qual a diferença de pregar o evangelho e mostrar o evangelho com atitude, né? E aí a próxima pergunta é: o que é o escândalo da cruz? Por que o verdadeiro evangelho ainda ofende tanta gente? Primeiramente, sempre quando a gente, que somos pela misericórdia do Senhor ministro da palavra de Deus, a gente vai entender que a gente luta contra o mundo. O mundo nunca vai ser a favor do evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Você pode pregar em qualquer lugar que for, vai ter sempre alguém que vai ser contra aquilo que tu está pregando, ou seja, Jesus Cristo. É verdade. E um dos maiores escândalos que a gente vai ver sobre a respeito da cruz é o que a gente tem vivenciado nesses últimos dias. Sim. A falta de amor, o esfriamento está tomando conta dessa geração. Era para o amor vencer o ódio, mas em muitos lugares o ódio tem vencido o amor. É verdade. A gente estava falando aqui a respeito do evangelho, né? A gente falou até um pouco a respeito disso, mas agora eu queria saber de vocês, e é até uma pergunta um pouco mais para a gente poder descontrair aqui. Qual personagem inspira vocês da Bíblia? Tirando Jesus, né? Jesus não vale. Né? Tem um Qual personagem? Eu sou apaixonado por ele, cara. E eu queria no mínimo aí meia hora só pra poder dialogar com ele, cara. Meia horinha só era o suficiente. Tem um que eu sou fascinado nele. Acho que é o mesmo que eu vou falar. Cara, é um personagem, cara, que surreal. O que ele viveu foi tão grande, que não conseguiram nem deixar escrito na Bíblia. Então não, acho que esse daí não é o que eu tô pensando. Não. Cara, ele é Enoque, cara.
Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, cara. Josué, olha isso. Andar com Deus é ser amigo de Deus ao ponto de Deus revelar coisas, segredos que ele nunca revelou pra ninguém. Forte. Pedro, olha isso, Pedro. Então imagina, Jacó, Josué, Pedro, imagina as coisas que esse homem viu e ouviu da parte de Deus. Meu Deus. Não é pra qualquer um, né? Não é, Pedro? É forte. E você, Diácono Jacó? Rapaz, o que acontece? Tem um camarada aí que, na Bíblia aí, um camarada que eu admiro muito. Esse camarada aí, ele esteve no deserto, né? Pregoando o evangelho e dando o seu melhor. João Batista. João Batista. Admiro João Batista também Batista gosto muito. top, né, cara? Admiro muito. João Batista é top, né? Também gosto muito. Você tem, pastor, um personagem que te inspira, que... Então, é muitos homens, profeta, apóstolo, e tem sempre um que chama a nossa atenção. Jesus sempre vai ser o principal, né? Cabeça. Ele sempre vai ser o principal. Mas um camarada que eu admiro muito é aquele que tinha uma bagagem para liderar uma nação. Mas Deus coloca ele para liderar apenas um só. Pastor, quem é esse? Ele liderava apenas Eliseu. Forte. Top, né? Essa é forte. Ele liderava apenas Eliseu. Bagagem ele tinha para liderar uma nação, uma geração em peso. Mas Deus colocou ele para liderar apenas um. Eliseu. Tanto que Eliseu via ele como exemplo. Via ele... Tipo, ele queria ser igual a Elias. Recebeu a porção dobrada, né? Esse aí é o cara, né? Ele caminhou... Esse aí é o cara. Caminhou com ele desde o começo ali, quando jogou a capa, ele tava ali, jogou e falou, não, espera aí que eu vou dar só um beijinho aqui no meus comentários. E ele não colocou trabalho, ele não colocou desculpa, porque tem muitos na Bíblia que sempre colocava alguma coisa. Sim. Para tentar dar uma fugida. Uma fugida do mandato de Deus, da ordem de Deus. Quem de nós nunca falou assim, Senhor, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu chego. São muitos homens de Deus que a gente vai ver que sempre tentou dar uma escapada, mas Eliseu não, quando joga a capa, ele falou só assim, deixa eu só despedir deles, deixa eu só despedir com meus familiares, que eu vou cumprir o meu chamado. Amém. A gente já tá aqui se encaminhando já pro final desse podcast. Irmãos, é porque o tempo não dá. Mas eu vou marcar outro dia aqui pra gente poder vir fazer um debate aqui sobre a palavra de Deus com mais tempo, se programar melhor com eles. Mas agora, pra gente poder finalizar, vocês sabem que sempre tem uma palavra, né? Eu queria que vocês aí, um de vocês aí trouxesse uma palavra aí pra gente, uma saudação, pra gente poder estar finalizando. Vocês me concedem a honra? Então vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Estamos falando do Evangelho, né? Estamos falando do Evangelho. E tem uma palavra, Pedro, que ardeu no meu coração por esses dias. E essa palavra se encontra em Mateus 16, 24. Que diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Meu Deus. Pedro, olhando para esse versículo, a gente vamos entender, Josué, que evangelho não está relacionado
em ganhar coisas, mas o evangelho está relacionado em perder coisas. Meu Deus. Tanto que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, a achará. Então Jesus, quando ele nos faz o convite para irmos até ele, ele não está nos convidando a ir até ele para ele dar-nos aquilo que a gente precisa, mas ele está nos convidando a ir com ele para perder coisas, para perder a nossa vida e encontrar vida nele. Aleluia. É por isso que ele disse: negue a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão de si, Pedro. Coisa linda. Deus. É abrir mão da vida que você está vivendo para viver a vida que ele projetou para você. Aleluia. Lembrando, Josué, isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Você não acha no Google isso aqui. Sabe o que é mais interessante, Josué, Pedro? É que o discípulo toma uma atitude de seguir Jesus. Poxa, vamos largar tudo, vamos seguir Jesus. E aí a gente vamos viver uma experiência surreal. E de fato, andar com Jesus é viver experiências surreais. Só que o que é interessante, Mateus capítulo 4, alguns versículos mais acima, os discípulos, após decidirem seguir Jesus, para onde que o Jesus vai direcionar os discípulos? Jesus vai direcionar os discípulos para dentro do barco. Olha isso, Pedro. Olha que surreal. É forte. Ei, entra aqui dentro do barco. Coisa linda. Tire o teu barco da terra. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando o barco estava no meio do mar, se levanta uma tão grande tempestade, Josué. Eu tô arrepiado aqui. Aleluia. E essa tempestade, Pedro, ela não vem para impulsionar o barco a avançar. Na verdade, a tempestade que assopra, ela assopra para trazer o barco de novo para o início. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Coisa linda. Sabe, essa tempestade vai representar pessoas que dizem assim: cara, por que você tomou essa atitude para viver dessa maneira que você está vivendo? Josué, essa tempestade vai representar pessoas que vão dizer assim para você: Josué, por que você tomou, cara, essa responsabilidade de liderar uma igreja, cara? Olha o que você tá vivendo, cara. Pedro, essa tempestade vai representar pessoas que vão levantar e vão dizer assim: cara, por que você decidiu tomar essa atitude de se tornar um pregador? Olha o que você tá vivendo, cara. Meu Deus. Não é fácil. Coisa linda. Lembra de Salmos 42? Os filhos de Corá? Quando os filhos de Corá vão cair enfermos, alguém vai se levantar e vai dizer assim: aonde é que está o seu Deus? Que não olha para essa enfermidade que você está vivendo e faça alguma coisa em prol a isso. O mais doloroso é entender que isso talvez possa ser verdade. Que Deus não olha para a gente quando a gente precisa. Mas a verdade é que tudo faz parte de um propósito, vai. Aleluia, Jesus. E o propósito é a cruz de Cristo. Nós sofremos por causa dela, Pedro. É. Sabe? Paulo disse: combati um bom combate. Guardei a fé. Isto. E acabei a carreira. O que Paulo está dizendo é: tudo que eu fiz por amor à cruz. Aleluia. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, versículo 18, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para quem padece, mas é o poder de Deus para quem está sendo salvo. Ninguém vai entender a mensagem da cruz. Isso foi a pergunta que você fez a respeito da cruz.
ninguém vai entender, Pedro, a mensagem da cruz. Porque é aquilo que Billy Graham sempre vai dizer. Billy Graham vai dizer que a mensagem que a cruz é o peso dos nossos pecados. É olharmos para a cruz e ver que quem está lá não era alguém que deveria estar lá. Era eu, cara. Era você, Jacó. Era você, Josué, Pedro, Jonas. Quando nós olhamos para a cruz, a dor que a cruz nos causa é o peso na nossa consciência. De olhar e ver que quem está padecendo na cruz é alguém que não era para padecer lá, cara. Era eu, cara. Era eu, cara. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus, Pai. Deus, Mas o amor de Deus é tão grande, Josué, é tão grande, que é como se Deus dissesse assim: filhos, eu entendo vocês. meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tô com a vontade de falar em línguas aqui. Não sei se eu posso, mas tô com a vontade de falar em línguas tão grande aqui. Sinto uma graça de Deus. Era como se Deus olhasse, Pedro, Deus querido. e dissesse: filhinhos, eu compreendo vocês. Eu entendo a dor de vocês. Só que o que vocês precisam entender é que tudo isso aí faz parte do propósito. Aleluia. Aleluia. Glória. É necessário ele padecer. Por quê? Porque se ele não for, não tem como ele trazer vocês para perto dele. Não tem como. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meu Deus. Pedro, olha isso, Pedro. Só que quando ele disse assim: ninguém vai ao Pai a não ser por ele, a gente entendemos como que nós devemos ir até ele. Aí eu vi uma frase que eu questionei, já estou encerrando. Existe uma frase que eu questionei e a frase dizia assim: vinde a mim como um estais. Essa frase nunca esteve na Bíblia, cara. Essa frase nunca em nenhum texto bíblico de Gênesis e Apocalipse ela foi escrita. Nunca esteve. Isso aí é um ditado, cara, que a gente utilizamos para atrair as pessoas a virem para dentro da igreja. Mas Deus nunca forçou a ninguém, cara, a aceitá-lo. Até porque Deus não precisa aceitar a gente, é a gente que precisa aceitar Ele. João 15:16. Cara, tá lá, cara. Eu que preciso, cara. Eu que preciso abrir a minha mente e entender que sem Ele, nada podemos fazer, cara. Amém. E ir até Ele é tomar uma atitude de sacrifício. É perder a minha vida para encontrar a dele. Muito obrigado. Meu Deus. Amém. Coisa linda, hein? Você que tá ligado aí, tenho certeza que você recebeu essa palavra. Esse foi aqui mais um podcast. Vai estar aí a link aí, redes sociais deles, para vocês poderem estar seguindo no Instagram. São preletores da palavra de Deus, homens de Deus que eu conheço. Então vocês que quiserem agendar, entrem em contato com eles aí nas redes sociais, siga eles lá. Nos siga também nas redes sociais. Amém? Esse projeto não foi implantado pelo homem, mas foi algo direcionado pela presença de Deus. Então nos siga lá. No nosso Instagram vai estar aí embaixo também. Nos siga aqui no YouTube, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer ser abençoado mais pela palavra, louvor. Semana passada a gente esteve aqui com um levita abençoado, cantou aqui pra gente, trouxe um momento de adoração, foi impactante, irmãos. Você que não assistiu, assiste aí esse vídeo anterior do podcast anterior também, que tá incrível, cheio da presença de Deus. E eu quero orar aqui pra gente poder finalizar. Espero vocês no próximo podcast, que vai estar mais um levita aqui também louvando pra gente. Também vai ser bênção. E pros próximos, e ó, tem novidade vindo aí. Eu não vou falar nada agora não, mas tem coisa vindo aí, depois eu vou
vou colocar tudo lá no meu Instagram, então segue lá para você poder ver tudo que está acontecendo aí nos bastidores, né? Então vamos orar para a gente estar finalizando em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quero te agradecer, Senhor, por mais este programa. Te agradecemos pela tua presença que foi real aqui neste lugar. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Pai, para que o Senhor possa abençoar a vida de cada ministro, dos pastores que falaram aqui, dos diáconos. Ó Pai, para que o Senhor possa abençoar o ministério, a vida deles, a família. Ó Pai, nos conduz agora em segurança para o nosso lar. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, para aqueles a qual estão assistindo, seja jovem, Senhor, ó Pai, seja homem, seja mulher, seja criança, Deus, mas para que o Senhor possa estar entrando dentro do lar, dentro dessa casa, dessa família, ó Pai, se essa família está passando algum tipo de enfermidade, ó Pai, para que o Senhor possa estar trazendo a cura, ó Pai, para que o Senhor possa estar trazendo a transformação, ó Pai, este jovem que neste momento, o Senhor, está afastado da tua presença, ó Pai, traga ele de volta para os teus caminhos. A tua palavra fala que o que convence o homem do pecado é o teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai, para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar no coração. Ó Pai, possa trazer de volta, Senhor, este jovem, este homem, esta mulher para o centro da tua vontade. Ó Pai, esta mãe, Senhor, que chora. Ó Pai, esta mãe que é a coluna da tua casa, Senhor. Ó Pai, dê força para ela não desistir. Ó Pai, dê força para ela não parar. Este pai de família, Senhor, a qual luta, Senhor, para poder manter os seus filhos, para manter a sua esposa. Ó Pai, para que eles não venham se perder no meio do caminho. Ó Pai, dá sustentabilidade, Senhor. Ó Pai, dá força. Tua palavra fala que o Senhor dá força ao cansado. Ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa estar dando força para ele neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Fique com esta palavra, fique com esta oração e que Deus te abençoe.